Hello guys, how are you? This is Teacher Osvaldo e hoje nós iremos ver o capítulo 10, Chapter 10, ok? What does Chapter 10 talk about? Do que o capítulo 10 fala? Sobre o quê? Vamos olhar aqui. Nós temos transitions, work, ou seja, transições, trabalho, work. Separando as duas palavras, what does transition mean? O que significa transition? Nós temos aqui, é bem parecida com o português, né? Transição. The process or a period of changing from one state or condition to another. Então, é o processo ou um período de mudança de um estado ou condição para outro. Né? De um estado, uma mudança de um estado para outro. Vamos supor, uma pessoa era um assistente de coordenação e virou um coordenador. Então, houve uma transição, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, students are in transition from one program to another. Então, os alunos estão em transição de um programa para outro. What does work mean? Qual é a definição de work? Né? Activity involving mental or physical effort. Então, é uma atividade envolvendo esforço mental ou físico, feito, done, in order to achieve, feito no sentido de realizar um propósito, a purpose, or result, ou resultado. Vamos ver o exemplo. He was tired after a day's work in the office. So, ele estava cansado depois de um dia de trabalho no escritório. Então, nós temos aí transition, a definição de transition e o work. No capítulo 10, eu acredito que vocês consigam ver, logo na primeira página, some jobs, alguns empregos, né? Such as, tais quais, fireman ou firefighter, né, que é o bombeiro, receptionist, recepcionista, teacher, professor, doctor, doutor, médico, engineer, engenheiro, journalist, jornalista, psychologist, psicólogo, dentist, dentista e por aí vai, né? Taxi driver, motorista de táxi. Então, tem alguns empregos aí, alguns jobs, some jobs, alguns empregos que você consegue ver logo na primeira página. Aqui, nós temos um cartoon. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Read the cartoons. São dois, na verdade, né? 1, 2. And answer the questions about them. A gente vai ler, interpretar e responder perguntas sobre eles. Olha aqui, ó. Tem um homem e uma mulher, certo? Um casal aqui, vendo o álbum, né? De 1974, ó. Class of 1974. A sala de aula, lá, a classe, o grupo de 1974. Riverside High School Reunion. Então, era a reunião deles lá, né? Uma confraternização de 1974. Aí, ó, olha a foto que está aqui, ó. De quem é essa foto? Olha aqui, ó. Bill Gates. Todo mundo sabe quem é Bill Gates, né? Então, aqui, ó. Most unlikely to succeed. Então, na época, em 1974, colocaram a foto do Bill Gates e acima colocaram aqui, ó, o menos provável de ter sucesso. Ou seja, o mais improvável, most unlikely, o mais improvável to succeed, de ter sucesso na vida. Aí botaram aqui a foto do Bill Gates. Aí, class nerd, ele foi estereotipado como sendo o nerd da turma, né? Ó. Class Nerd of 1974. Ele era o nerd da turma dele em 1974. Aí um deles, né, o homem ou a mulher, fala: "Oh, eita, we sure blew that prediction." Com certeza nós erramos feio
naquela previsão. Fizeram uma previsão totalmente equivocada, né? Então hoje o homem é riquíssimo, né? E de muito sucesso. Pronto, feita a interpretação do cartoon número 1, vamos para o cartoon número 2. Olha aqui, ó. 2 trabalhadores, 2 homens aí, bem vestidos, well dressed, with a suit, de terno, a tie, gravata, holding a briefcase, né? Cada um está carregando a sua maleta, wearing glasses, usando óculos, conversando. Aí um deles diz assim, ó, I had a career in theater. Eu tive uma carreira no teatro, né? Ou seja, ele foi um ator na época, né? I had a career in theater and television, e na televisão. But I quit, mas eu desisti, eu larguei, because I couldn't suppress my passion, porque eu não pude conter minha paixão for insurance sales, pela venda de seguros. Será que uma pessoa deixaria um sonho para trás de ser um ator de teatro ou de televisão, né, para ser um vendedor de seguro? Não estou desmerecendo a profissão. Nós estamos interpretando aqui o texto. Será que ele usa realmente da verdade? Ele faz uma ironia? O que é que vocês acham? Ou ele teve que largar um sonho, deixar o sonho de lado, porque ele precisava trabalhar, né? Então, é a interpretação de cada um, tá certo? Então, vamos ver aqui, já interpretamos os 2 cartoons, vamos à frente. Olha lá. According to the cartoon 1, de acordo com o cartoon 1, it is possible to affirm that Bill Gates, é possível afirmar que o Bill Gates, vamos lá, de acordo com o cartoon número 1, wasn't fit to be a success. Na visão dos seus colegas, ele era um nerd que muito improvavelmente teria sucesso, né? Então ele não se adequava a um sucesso. Ele não iria ter sucesso, de acordo com os seus colegas. Então, essa letra A, de acordo com o que nós vimos, é a verdadeira, né? Vamos ver as outras opções. Ó. Had his career all planned out since Riverside High School. Ele teve a sua carreira toda planejada desde o ensino médio. No cartoon não diz isso, né? Was a popular student in high school. Ele era um aluno popular no ensino médio, em high school. Because people like nerds, porque as pessoas gostam de nerds. O texto, o cartoon fala sobre isso? Eu acho que não. Is the only person from Riverside High School to become a billionaire. É a única pessoa da escola Riverside High School a se tornar um bilionário. Também o cartoon não fala sobre isso, certo? Started his career when he was still in high school. Começou sua carreira quando ele ainda estava no high school. And that explains e isso explica seu sucesso. Também não diz isso. Então a opção mais adequada, mais correta, a letra A, tá certo? Foi o que a gente interpretou ao ler o texto. Então, na 2, based on the cartoon 2, então baseado no cartoon 2, it's possible to affirm that. O que é possível afirmar no 2? The man was convinced that insurance sales is a well-paying job. O homem estava convencido de que venda de seguro é um emprego rentável, que paga bem. Ele falou sobre isso? Na B, a career in insurance sales is the best career for most men. Uma carreira de vendas de seguro é a melhor carreira para a maioria dos homens. O cartoon fala sobre isso. Both men, os dois homens, are insurance salesmen, são
vendedores, né, de seguro. But they don't like their careers, mas eles não gostam da carreira deles. Eles disseram que não gostam da carreira deles. Sometimes people need to change their careers as a way to survive. Às vezes, as pessoas precisam mudar suas carreiras como uma forma de sobrevivência, para sobreviver. Eu conheço amigos que sonhavam em ser jogadores de futebol, jogavam muito bem, tinham muita habilidade, só que, por outro lado, seus pais precisavam dele, a sua família precisava dele para ajudar em casa. Ou seja, ele teve que trabalhar, ele não teve assim a chance de ter a paciência de esperar mais um pouco para ver se ele teria sucesso como jogador, teve que largar seu sonho para trabalhar e sustentar a família. Então, às vezes isso acontece. Foi isso que o Cartoon 2 mostrou. Um deles deixou de lado o seu sonho de ser ator de teatro, de televisão, para começar a trabalhar para sustentar, né, a família, né, para sobreviver. Então, a letra D, eu acho que é a mais adequada para o Cartoon 2. One of the men needed to change his line of work because of other people's opinions. Não foi por causa da opinião dos outros. Está dizendo que um dos homens precisou mudar sua linha de trabalho por causa das opiniões de outras pessoas. Não, tem nada a ver, o Cartoon não fala sobre isso. Então, letra D. What best characterizes Cartoon 2? O que é que melhor caracteriza o Cartoon 2? Ironia? Verdade? Comparação? Exagero? Ou exemplificação? Irony, truth, comparison, exaggeration or exemplification. Pessoal, lá no finalzinho da fala de um deles, tem assim, I couldn't suppress. Vamos lá, voltar aqui. Ele diz assim, ó, I couldn't suppress my passion for insurance sales. Eu não pude conter a minha paixão por vendas de seguro. Será que ele foi aí verdadeiro? Ou ele foi irônico? Então ele usou de quê aqui? De irony. Tá certo? Então vamos lá. Analisando outro texto, nós temos aqui, ó, take a quick look at the texts and complete the introduction below. Dê uma olhada rápida nos textos e complete a introdução abaixo. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 3 de agosto de 2018. Acho que não está muito claro, mas eu acho que dá para perceber um 8 aqui depois do 1. August 3rd, 2018. Dear NASA. Isso aqui está claro para a gente, que é um pedaço de papel. Someone handwrote this letter. Alguém escreveu à mão, né? Essa carta, letter, para a NASA. Então, my name is Jack Davis. Nós temos aí uma pessoa, Jack Davis. Foi quem mandou a carta para a NASA. My name is Jack Davis and I would like to apply for the Planetary Protection Officer job. Eu gostaria de me inscrever, eu gostaria de me candidatar ao emprego de proteção, de oficial de proteção planetário. I may be 9, eu posso ter 9 anos, but I think I would be fit for the job. Eu posso ter 9 anos, mas eu acho que eu me encaixaria no emprego. One of the reasons is my sister says, uma das razões é, minha irmã diz, my sister says, I am an alien. Minha irmã diz que eu sou um alienígena. Also, I have seen almost all the space and alien movies. Também, né, além do mais,
eu vi quase todos os filmes de alienígenas e de espaço, certo? Que eu consigo ver. I can see. I have also seen the show Marvel Agents. Eu também vi o programa, eu também vejo o programa dos agentes da Marvel, né? Of Shield, né? de Shield Badge, and hope to see, e espero ver, and hope to see movie Men in Black. Eu espero ver o filme Homens de Preto. I'm great at video games. Eu sou ótimo em videogame. I am young, eu sou jovem, so I can learn to think like an alien. Então eu posso aprender a pensar como um alienígena. Sincerely, Jack Davis. Então ele se despede, né, da carta, assinando o seu nome, Guardian of the Galaxy, dizendo, se autoafirmando ser um guardião da galáxia. Fourth grade, do 4º ano, tá certo? Então tá aqui a carta que foi escrita para a NASA e aqui a resposta da NASA. Dear Jack, caro Jack, I hear you are a guardian of the galaxy. Eu ouvi dizer que você é o guardião da galáxia. And that you're interested in being a NASA Planetary Protection Officer. E que você está interessado em ser um oficial de proteção planetária da NASA. That's great. Isso é ótimo. Our Planetary Protection Officer position is really cool. Então, essa posição realmente é muito legal. And is very important work. É um trabalho muito importante. It's about protecting Earth from tiny microbes. Esse trabalho é sobre proteger a Terra de micróbios minúsculos. When we bring samples from the moon, né? Quando nós trazemos amostras da Lua. Asteroids and Mars, de asteroides e do planeta, né? Mars. It's also about protecting other planets. Também é sobre proteger outros planetas. And moons from our germs. E as luas, né? And moons de nossos germes. As we responsibly explore, né? Quando nós responsavelmente exploramos, investigamos the solar system, o sistema solar. Então não é explore, não é algo negativo de explorar, de tirar proveito. É explore, é de investigar, é algo de estudar, é algo positivo. O explorar negativo é exploit, tá certo? Então, we are always looking for bright future scientists. Nós sempre estamos procurando cientistas de grande futuro, de futuro brilhante. And engineers to help us, e engenheiros para nos ajudar. So I hope you will study hard. Então eu espero que você irá estudar bastante, duro, and do well in school, e tirar boas notas na escola, né? E atuar bem na escola. We hope to see you here. Nós esperamos vê-lo aqui na NASA, at NASA, one of these days, num dia desses. Sincerely, James Green, Director of Planetary Science Division. Então, ele é o diretor da divisão de ciência planetária. O James Green. Tá certo? Então, o Jack Davis escreveu para a NASA e quem respondeu a carta foi o James Green, o diretor da divisão de ciência planetária. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. The two texts presented are... Os dois textos apresentados são o quê? São cartas. Letters. They were exchanged between Eles foram... essas cartas foram trocadas entre que pessoas? Entre quem? Quem escreveu, quem recebeu, quem retornou. Então, between, né, entre uma criança, no caso o Jack Davis, de 9 anos de idade, a boy, a child, named, o nome dele,
Jack Davis and, no caso aqui, a NASA, né? And NASA. The authors of the letters, os autores das cartas, se autodenominam o quê? O Jack Davis diz que é o Guardian of the Galaxy, ele é o guardião da galáxia. Então nós temos aí o Jack Davis como The Guardian of the Galaxy e o James Green como o Director of Planetary Science Division, o diretor de divisão de ciência planetária. Tá certo? Então aqui, de acordo com as cartas, nós completamos aqui esse pequeno parágrafo. What is the purpose of Jack's letter? Qual é o propósito da carta do Jack? Né? Ele quer se candidatar ao emprego de oficial planetário, né? Trabalhar na NASA, to apply for a Planetary Protection Officer job. To apply for the Planetary Protection Officer job, certo? Ele quer ser um oficial planetário da NASA, de proteção. In Jack's view, na visão do Jack, do menino de 9 anos, what qualifies a person for that position? O que qualifica uma pessoa para aquela posição? Check all the possible alternatives. A gente vai checar todas as opções, as alternativas corretas. Ó, thinking like an alien. Lá na carta ele diz, I can learn to think like an alien. Eu posso aprender a pensar como um alienígena. Então, essa aí, na visão dele, é uma das características, né? Doing well in school. Em nenhum momento ele fala que tirar notas boas na escola, ir bem na escola, é um requisito para ser um oficial planetário, um oficial de proteção planetária, né? Então, essa aí não marca. Being good at video games, ser bom em videogame. Na visão dele, ele diz, né? I'm good at video games. Então, na visão dele, isso aí qualifica uma pessoa para o emprego. Being a scientist or an engineer. Ele não fala sobre ser um cientista ou um engenheiro. Having seen many space and alien movies. Ter visto muitos filmes de espaciais e de alienígenas. Para ele é importante, né? Understanding about the solar system, entender sobre o sistema solar. Em nenhum momento ele fala sobre isso na sua carta. Então, essas três aqui, tá certo? Escreva verdadeiro ou falso de acordo com a carta da NASA. Write true or false according to NASA's letter. Escrita pelo James Green, o diretor, né? The director. Então vamos lá. Jack got the position of Planetary Protection Officer. Ele conseguiu a posição de oficial de proteção planetária da NASA? False. Humans may be responsible for contaminating other planets. Os humanos podem ser responsáveis pela contaminação de outros países. Sim, o James Green deixa bem claro isso na sua carta. Samples from other planets can contain dangerous microbes. Amostras de outros planetas podem conter micróbios perigosos. Isso é verdade na carta do James Green? Correct. Jack has the necessary qualification for the job. O Jack tem a qualificação necessária para o emprego. Infelizmente, hoje não, pela pouca idade e pelo estudo, né? Que ele não tem ainda suficiente para se tornar um empregado da NASA. Então, false. You don't need to be a scientist or engineer to be a planetary protection officer. Você não precisa ser um cientista ou engenheiro para ser um oficial planetário de proteção, um oficial de proteção planetária. Aí também é falso, certo? You need to be. Dr. Green, o James Green da NASA, respectfully explained, respeitosamente explicou ao Jack, what the position of Planetary Protection Officer is about. Qual é a posição do oficial, né,
de proteção planetária. Então, ele explicou bem direitinho, foi bem paciente, né? Então, that's true, verdadeiro. Pronto. Visto o texto, vocabulário, interpretação, vamos aqui passando para a parte gramatical. Tá certo, pessoal? No capítulo anterior, a gente viu a diferença entre o simple past e o present perfect. A gente viu que com o present perfect, a gente não coloca o tempo no final da frase. A gente não define quando ou que horas a ação ocorreu. Por exemplo, I have drunk coffee. Eu bebi café. Você que está me ouvindo não sabe que horas eu tomei, porque eu não disse. Certo? Eu não disse para você quando ou que horas. Não importa, foi recente. I have drunk coffee. Pronto. Certo? Quando eu uso o simple past, eu geralmente digo quando a ação ocorreu. I drank coffee 2 minutes ago. Por exemplo, eu bebi café 2 minutos atrás. Certo? 2 minutes ago. Então, eu vou usar o simple past porque eu estou definindo o tempo. Já aqui, nós temos 6 tempos verbais diferentes. A gente vai revisar todos eles, tá certo? Todos vocês estão já cansados de saber o que cada um fala, né? O que cada um expressa. Por exemplo, o present simple. O present simple é usado para falar sobre states in the present, estados no presente. Routine, rotinas, hábitos, habits. General truth, não verdade geral. Por exemplo, um exemplo de estado no presente. I live in an apartment. Isso é uma general truth, é uma verdade geral. É um state in the present, é um estado no presente. Um hábito. In my free time, I watch TV series. No meu tempo livre, eu assisto a seriados. Isso é um hábito, tá certo? Uma rotina. I have 4 to 6 meals a day. Eu faço de 4 a 6 refeições por dia. Pronto, é uma rotina, routine, a general truth. Então, a gente pode classificar o present simple como to report general truth. Deixa eu dar um exemplo aqui de present simple ou simple present. Eu posso colocar aqui, ó. I have 3 children. Eu tenho 3 filhos. I have 3 children. Ok? O segundo tempo verbal é o present continuous. O present continuous, ele fala sobre uma ação. An action which is in progress now. É uma ação que está acontecendo agora. The action is happening at this moment. Nesse momento. Um exemplo. I am speaking English with you right now. Eu estou falando inglês com vocês agora. I am speaking English with you now. Nós usamos 2 verbos, o verbo to be e o segundo verbo deve estar no present participle. O que é o present participle? É o verbo na sua forma de base, base form, com o acréscimo do ing, ing form. Learning, dancing, swimming, walking, running, and so on. E por aí vai, certo? Então, general truth, uma verdade geral, uma ação que está ocorrendo nesse momento, a gente pode definir aqui como to express an action happening in the time of speaking. Essa é a definição do present continuous, tá certo? Depois vem o past simple, que a gente viu no capítulo anterior, uma ação no passado com o tempo definido, né? Então a gente pode colocar
to show that an action or condition started and finished in the past. Então, nós temos aqui a definição do simple past, ou past simple, tanto faz. Past continuous já é uma ação, fala sobre uma ação que estava acontecendo num tempo definido no passado. Vamos ver aqui, ó, no quadro, a diferença aqui. Vou colocar uma frase no simple past. I saw a movie yesterday. Eu assisti a um filme ontem. I saw a movie yesterday. Está aqui o verbo no passado, o passado de si, e yesterday, o tempo definido, ontem. Já o past continuous é uma ação que estava acontecendo num determinado tempo no passado. Por exemplo, I was eating a sandwich at 6 o'clock. Vamos lá. I was eating a sandwich at 6 o'clock. Então nós temos aqui, ó, was eating. Então, exatamente às 6 horas eu estava comendo um sanduíche. Então, algo estava em progresso num determinado, num específico, num tempo específico no passado. Simple past, past continuous. Voltando aqui, o present perfect. A gente também viu as definições do present perfect. Uma ação que ocorreu no passado, uma ação recente no passado com uma consequência no presente, ou uma ação que começou no passado e continua no presente. Vamos olhar aqui no quadro de novo, um exemplo. I have taken a hard test. Olha aí. Eu fiz uma prova difícil. I have taken a difficult exam. Eu fiz uma prova difícil. Então, aconteceu num passado recente. Não precisa dizer quando. Uma ação que começou no passado e continua no presente. I've taught English since 2000. Eu ensino inglês desde 2000. Então, essas duas frases, elas estão no present perfect, tá certo? Uma ação que ocorreu no passado com uma consequência no presente, uma ação que começou no passado e continua no presente. Vamos ver qual é a definição aqui, ó. Do past continuous, como a gente viu no quadro, to clarify that an action was in progress at a certain time in the past, no caso lá na frase que eu botei, at 6 o'clock, or when something else happened, or when something else, ou quando algo mais aconteceu. Então, essa é a definição do past continuous. A definição do present perfect, tá aqui, ó. To express an action that started in the past and is still happening now. E ainda está acontecendo agora. Esse é o present perfect. Aquela frase que eu coloquei para vocês. I've taught English since 2000. E, finalmente, future simple. A gente usa will plus base form. A gente usa o will com a forma de base do verbo. Will go, will play, will see, will have, para fazer previsões, né? To predict a future situation. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês, ó. Se eu falar assim, I think Adam will become a great
scientist. Eu estou fazendo uma previsão. Eu não tenho certeza, né? Talvez, eu acho, é um achismo. Então, eu acho que o Adam irá se tornar um grande cientista. Então, eu uso will, become. Will também é considerado um verbo modal, como o must, o can, o should, o may, o might. Por isso, a gente não coloca o to depois do will. Deixa na forma de base, base form. Então, a definição aqui de future simple, to predict a future situation. Ok? Passando adiante, nós temos esse texto aqui, pessoal, e ele pede aqui, ó, read the news article about two teenagers who made the fidget spinner go viral in 2017 with a business they started in school. Underline all the verbs you can find. Então, você não precisa interpretar o texto, não precisa responder perguntas sobre o texto, vocês vão sublinhar os verbos que vocês encontrarem no texto. Então, tá aqui os verbos, ó. Aí vocês podem encontrar verbos no passado, verbos no presente. Ó, made, está no passado. Nós temos aqui is making, está no present continuous. Knows, está no present simple. They are going to start college soon, ele está no futuro com going to, né? Outro tempo verbal. They've sent, está no present perfect. Aí nós temos aqui started or started, está no simple past. Tá certo? Então nós temos aí vários tempos verbais juntos. Aí aqui nós temos uma revisão geral de tempos verbais. Passado, presente e futuro. Tá certo? Aí na terceira questão ele fala assim, ó, complete a tabela a seguir com frases do texto da página anterior. Então você pode encontrar no texto essas frases aqui, ó. Certo? Aí nós temos aqui os tempos verbais, was, began, asked, started, know, say no presente, will include, tá certo? Parecidos com os exemplos que eu mostrei para vocês no quadro. Pronto, aí aqui, leia sobre esses dois adolescentes, entrepreneurs, são empreendedores, adolescentes, são dois, e complete os espaços com os verbos do quadro na forma apropriada, no tempo verbal apropriado. Então vamos lá. Fraser Doherty, essa primeira parte, a maioria dos verbos irão se encontrar no passado. Então, Fraser Doherty was 14 years old, né? Que é o passado do verbo to be, do passado de is, was. When he began, quando ele começou, when he began making jams, a fazer geleias, from his grandmother's recipes, das receitas de sua avó. Shortly after, he was receiving, logo depois ele estava recebendo, aí já tem past continuous, was receiving more orders than he had, do que ele tinha tempo para completar, né? Para poder conseguir essa demanda de pedidos. Ele estava recebendo mais pedidos do que tempo para fazer essas geleias. Then he had time to fill. In 2007, continua no passado. Em 2007, a UK supermarket chain comprou his products, comprou seus produtos, which gained, que ganhou self-space, espaço próprio, em 184 lojas, in 184 stores. Since then, agora é o since, ó. Desde então, aí a gente vai usar o present perfect. His company has continued to grow, continua a crescer throughout Europe, pela Europa. Agora a gente vai falar sobre um pouco sobre o presente, ó. Jack Kim é um adolescente, is a teenager,
Who founded, que criou, que fundou essa empresa, BandLab, a search engine, aliás, é uma ferramenta de pesquisa, né? A search engine that generates donations, que gera doações. He says, ele afirma, the search engine's mission, que é a missão dessa ferramenta de pesquisa, is to make philanthropy easy, é para fazer, para tornar a filantropia mais fácil, né? And more accessible, e mais acessível. Kim is unsure about, ele não tem certeza sobre o que irá acontecer. Will happen to BandLab quando ele se formar, né? When he graduates. But his goal, mas o objetivo dele is to get the company to $100,000, né? É fazer com que a empresa consiga fazer $100.000 before high school ends, antes que a escola, né, que a parte do ensino médio, o high school, acabe. Tá certo, pessoal? Então aqui também você pode perceber vários tipos de tempos verbais diferentes. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, essa revisão geral sobre os tempos verbais. O meu muito obrigado e até a próxima.